Fala, nação! Sonho de compra do terreno pode estar indo por água abaixo. Rival pode prejudicar o Flamengo e Vasco da Gama pode assumir a concessão do Maracanã. Entenda isso tudo agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra, o assunto é sério. Vamos começar aí. Flamengo podendo perder a concessão do Maracanã. Isso tudo porque o Fluminense hoje vota às 18 horas se vai participar ou não da empresa que precisa ser aberta junto com o Maracanã. A reportagem é de Diogo Almeida. Fluminense vota nessa segunda-feira participação na empresa que vai gerir o Maracanã. Negativa pode convencer conselheiros do Flamengo a aprovar a compra de terreno. Então, olha só, isso tudo tem um assunto ligado a outro. Olha que situação. A sessão do Conselho Deliberativo para aprovar a participação do presidente Rodolfo Landim no leilão para aquisição do terreno do gasômetro não será a única votação importante que acontece nesta segunda-feira. E isso pode afetar os planos do Flamengo. A partir das 9 horas, o Fluminense realiza uma Assembleia Geral para aprovar a criação da empresa Fla-Flu, que assinará no próximo mês a concessão do Maracanã pelos 20 anos, por 20 anos. O mundo rubro-negro apurou que sócios do Fluminense expressam insatisfação com o fato do clube ter aceitado ser sócio minoritário do Flamengo na empresa e que na prática dará ao rubro-negro controle sobre o futuro do Maracanã. Foi ao mundo rubro-negro, aliás, o primeiro a relatar que a empresa Fla-Flu teria participação majoritária do Flamengo. 65% Flamengo e 35% para o Fluminense. O desconforto dos tricolores aumentaram com a articulação do Flamengo para construir seu estádio próprio, o que cria temores que o Flamengo não pretende exercer o direito da concessão sobre o Maracanã após a construção ser concluída, o que deve acontecer em 2029, nos termos do edital do leilão da Prefeitura. Caso os sócios do Fluminense reprove a participação da empresa no Fla-Flu, o Flamengo ficará impossibilitado de assinar o termo de concessão no Maracanã. Neste caso, segundo nos termos do edital, o governo do estado chamaria o segundo colocado. Flamengo aí podendo ser prejudicado pelo Fluminense na questão da concessão do Maracanã. Isto porque os sócios do Fluminense acham que o Fluminense está sendo lesado por essa empresa que está sendo construída e montada pelo Flamengo e Fluminense, dando direito aí ao Flamengo 65% tanto do lucro quanto do prejuízo. Mas isso o Fluminense não vê. O Fluminense não consegue gerir o Maracanã sozinho. O Flamengo é o trem pagador, eles não podem esquecer. Mas isso pode interferir. E aí, já puxando para o outro assunto, hoje, às 19 horas, terá aí a votação para dar autonomia ao presidente Rodolfo Landim a participar do leilão do terreno. Porém, pareceres de comissões dentro do Flamengo colocam essa compra do terreno do gasômetro em xeque. Olha só, a reportagem é também de Diogo Almeida. O Flamengo teve pareceres de comissões de finanças, jurídica e de marketing do Conselho Deliberativo e também do Conselho Fiscal sobre o pedido de aprovação de participação do presidente Rodolfo Landim, usando um prudente árbitro no leilão para arrematar o terreno do antigo gasômetro, onde o Flamengo pretende construir o seu estádio.
As comissões de finanças e jurídicas fizeram pesadas ressalvas sobre os riscos da operação e deram pareceres que impõem novas condicionantes para o Conselho aprovar o pedido de Landim. Pelo Estatuto, entretanto, os pareceres das comissões servem apenas para embasar a decisão dos conselheiros e suas recomendações não são vinculantes. As comissões de todos os seus membros, nomeados pelo presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, que esteve nesse sábado, num ato da campanha do Conselho de Administração e pré-candidato à presidência, Luiz Eduardo Bap, reiterou seus questionamentos à operação proposta pela gestão de Rodolfo Landim. Embora a sessão tenha sido convocada há mais de uma semana, os 4 pareceres só foram concluídos e disponibilizados para consulta aos conselheiros na última sexta-feira. Em uma medida excepcional, a Secretaria dos Conselhos funcionou em regime de plantão neste fim de semana, para os conselheiros interessados pudessem ler os documentos. Aí vamos lá. Comissão de Finanças. O parecer mais duro. A comissão apontou problemas tanto na aquisição do terreno quanto nos compromissos que o Flamengo assume e se disse impedido de dar um parecer conclusivo, se observada a operação como um todo, nos termos propostos pela direção. Não foram disponibilizados à Comissão de Finanças quaisquer informações inerentes ao projeto, concursos e despesa, cronograma físico e financeiro e origem dos recursos a serem aplicados no estádio. A Comissão de Finanças foi informada verbalmente que inexistência de informações sólidas sobre os custos do empreendimento, sendo que dito números estimados sem apresentação de um estudo de massa de um empreendimento, desprovidos de cálculo da área de construção sem orçamento preliminar, cronograma físico e financeiro e planejamento orçamentário com origem e destinações de recursos para análise e viabilização financeira e avaliação de risco do referido empreendimento. A Comissão de Finanças não foi informada sobre a existência do planejamento financeiro e disponibilização de caixa de curto, médio e longo prazo, que possa atender à diretiva financeira de todo empreendimento, diz o texto. Além das preocupações a longo prazo, a comissão ainda vê problemas na participação do leilão, que não consta no orçamento do clube na temporada. O desembolso de, no mínimo, 138 milhões pela compra do terreno será realizado no curtíssimo prazo reduzido, de forma significativa. O caixa do Clube de Regatas do Flamengo não foi indicada à Comissão de Finanças solução para a recomposição de um caixa mínimo. Como essa operação ainda não irá gerar receitas operacionais no curto prazo, o clube terá que conviver com maior alavancagem financeira. Essa comissão vê num cenário pessimista, com risco de perda potencial em torno de 246 milhões nesta etapa do processo, até a entrega do projeto executivo. Caso seja verificada a inviabilidade técnica ou financeira na construção do estádio, diz o parecer. Desta forma, o parecer condiciona a recomendação do voto favorável à aprovação de 3 prerrogativas. A. Fica terminantemente proibido o Conselho Diretor de reivindicar a estruturação de uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para obtenção de recursos destinados às obras do estádio. B. O Conselho Diretor não poderá, para atender possíveis negativas sazonalidades financeiras do projeto do estádio, reduzir gastos e investimentos já orçados no plano estratégico para o futebol e esportes olímpicos e para os anos seguintes, não reduzir em relação ao último ano estimado. C. O Conselho Diretor não poderá antecipar recebíveis, fazendo de uso crédito rotativo e garantida junto à instituição financeira, para suprir necessidade de caixa, ou entender reestruturação orçamentária inerente ao reiterido projeto, a captação de financiamentos
constituições financeiras e outros instrumentos de dívida. Ficam limitados a 20% da receita líquida recorrente do ano fiscal anterior. O Conselho Fiscal, embora menos duro que o parecer da Comissão de Finanças, o parecer do Conselho Fiscal, órgão independente, eleito, também expõe preocupações sobre o risco econômico e jurídico na operação e traz ao menos uma informação adicional preocupante em relação à aquisição do terreno. Além de não ter um plano concreto de finanças e construção do estádio no futuro, a gestão Rodolfo Landim também não foi clara sobre qual será a origem dos ao menos 138 milhões no orçamento que serão investidos na compra do terreno. Em consulta ao presidente Rodolfo Landim a respeito, pois este conselho ainda não recebeu as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre de 2024. O mesmo respondeu que teremos os recursos necessários para este fim. As demonstrações financeiras em questões serão publicadas na próxima quarta-feira, dia da participação do leilão. Em março, o Flamengo não tinha em caixa todo o dinheiro necessário para a participação do leilão. Desde então, fechou o contrato de longo prazo com a Globo, Brax, Adidas e o BRB e estendeu e ampliou o valor do contrato com a Pixbet. Mas usar dinheiro de qualquer uma desses contratos poderia também ser enquadrado na antecipação de recebíveis, colocando como restrição o parecer da Comissão de Finanças. Apesar dessa ressalva, o Conselho Fiscal deu parecer de que o pedido de Landim para participar do leilão está apto e a votação do Conselho Deliberativo. O jurídico. O parecer da Comissão Jurídica apresenta 4 graves riscos jurídicos. 1. Desapropriação por asta pública. Não está prevista na legislação brasileira, sendo que é competência privada da União legislar sobre a desapropriação, artigo 22, inciso 2º da Constituição Federal. Segundo, como é notório, o senhor prefeito anunciou aos 4 ventos que a desapropriação visava a construção de um estádio para o Flamengo, o que demonstra ofensa ao princípio da impessoalidade, caracterizando também, sob tal aspecto, devido finalidade. Terceiro, o terreno é foreiro à União Federal, em razão do que a aquisição será tão somente do seu domínio útil. Em consequência, na efetivação da venda será devido ao laudêmio, não tendo o edital esclarecido a quem caberá o seu pagamento, sendo esse ônus normalmente do vendedor. Sucede que a cláusula 11.8 do edital reza que o valor total devido ao ex-proprietário, incluindo todas as verbas que teriam que ser pagas pelo município para a força do processo extraordinário, e de responsabilidade do comprador. O Flamengo estaria assumindo um compromisso de pagar um valor imprevisível, que poderá ser muito superior àquele considerado justo e razoável, e isso só será resolvido após o processo judicial certamente longo. O marketing é o único parecer 100% favorável à participação do leilão, porque tem naming rights, cadeiras perpétuas, cadeiras cativas, setor de naming rights temáticos, paymatch, ativações adicionais de patrimônio e ativações digitais. É o único. Essa votação hoje promete muito. Rodolfo Landim pode até conseguir aprovar a compra do terreno, mas vai ter que arcar com as consequências, e muito grande, mas não vai ser tão fácil. Pode acontecer do Flamengo não autorizar o presidente a comprar o terreno,
por todas essas situações. Promete. Inclusive, dias atrás, eu não lembro qual site esportivo trouxe, que o Flamengo pedia, inclusive, reforço policial para essa questão dessa votação, porque é um marco muito histórico. Hoje pode acontecer do Flamengo estar dando o pontapé inicial na aquisição do terreno e o tão sonhado estádio rubro-negro. Vamos aguardar. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comenta, compartilha, senta o dedo no like. Se ainda não é inscrito, mas eu sei que assiste os nossos vídeos, desce o dedo no like, isso ajuda e ajuda muito. E quando se sentir à vontade, estaremos de braços abertos a recebê-lo como mais novo membro do canal Fla Pavani. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas deixe de comentar, compartilhar e senta o dedo no like. Promete. Será que teremos aprovação para a compra do terreno e construir o nosso tão sonhado, ou esse sonho ficará mais distante? Hoje isso tudo será decidido. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.